UFRJ Macaé, e a gente fica muito feliz com isso, com essa oportunidade das pessoas estarem podendo cursar uma pós-graduação, um mestrado profissional, com esse enfoque interdisciplinar, né, multidisciplinar, que a gente entende que é fundamental termos profissionais atuando, seja no setor público, seja no setor privado, com esse enfoque do direito humano à alimentação, né, que é um tema central que a gente vai tratar aqui, né. Para além desses dois espaços, que é da universidade, né, do ensino de graduação e pós-graduação, eu também participo, e isso até antes de eu entrar para a universidade, de alguns espaços de mobilização e articulação da sociedade, né? Então, um deles é o Fórum Brasileiro de Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional, que daqui a pouco eu vou falar um pouquinho mais sobre ele e a ação que o Fórum está desenvolvendo nesse momento de pandemia, mas que já tem uma atuação histórica, né? A Articulação Nacional de Agroecologia, que também é uma rede ampla da sociedade, que reúne agricultores e agricultoras familiares, camponeses, camponesas, né, organizações não governamentais, consumidores, e dentro da articulação eu participo assim com um investimento maior no debate sobre mulheres e agroecologia, né? A gente tem um grande grupo de trabalho nacional de mulheres e agroecologia, e aqui na minha região, na articulação de agroecologia Serra Mar, né? A gente está aqui eu moro em Rio das Ostras, trabalho em Macaé, mas a gente tem uma articulação Serra Mar aqui que reúne um conjunto de municípios em prol, né, da agroecologia e da soberania alimentar, né? Então, esses são alguns espaços, a gente entende esse papel que a universidade tem também de potencializar e de se fortalecer mutuamente com esses espaços de participação da sociedade que são tão importantes e estratégicos, né? Então, isso falando um pouquinho assim sobre o trabalho, né, que a Raquel tinha pedido para eu falar. Você quer fazer alguma pergunta, Raquel, ou eu continuo? Não, Vanessa, eu só queria que você me dissesse o seguinte: você está envolvida em um monte de coisa, né? E graças a Deus, coisas assim que são muito importantes. E agora, nessa pandemia, tem uma urgência. Você está conseguindo, todo mundo está se articulando? Como é que ficou isso tudo nesse momento? Você ainda... Como é que tá? Primeiro dizer que é normal a gente não estar bem nesse momento, né? É difícil a gente estar bem diante de uma crise humanitária, diante de um momento que a gente está vivenciando com tanto sofrimento, diante do momento que a gente está vendo que, junto com a pandemia, a gente tem a fome, né, que está colocada aí como um desafio importante, né? Então, primeiro dizer isso porque acho que a gente fica angustiado, né, e pensando no que a gente pode fazer enquanto cidadão, enquanto universidade, né, enquanto organização da sociedade civil. Então, falar um pouco para vocês o que a gente tem desenvolvido enquanto rede, né, enquanto Fórum Brasileiro, o FBSAN, que é o Fórum Brasileiro de Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional, é um fórum que foi criado em 98, reunindo, então, instituições de pesquisa, organizações não governamentais, ativistas, na luta pela garantia do direito humano à alimentação. Então, é uma rede que tem uma importância grande, que a sua história se mistura também com a história da segurança alimentar no Brasil, né, da construção da política de segurança alimentar, e não é... Nesse momento da pandemia, né, o Fórum tem tido um papel importante em parceria com outras organizações para, primeiro, né, fazer um monitoramento, primeiro fazer uma reflexão e um debate, né, sobre esse contexto em que a pandemia ele chega ao Brasil e as repercussões, né, das necessárias medidas aí de isolamento. E também, além disso, a importância do monitoramento das ações que estão sendo desenvolvidas ou não, né? Porque tem um vazio, a gente vai falar um pouco mais sobre isso, né?
E esse monitoramento ele pode acontecer e ele deve acontecer em diversos âmbitos, porque a gente está num momento importante de afirmar que a alimentação é um direito, que é um pouco e sendo um direito, também é um dever do Estado assegurar, ainda mais nesse momento de pandemia, que esse é um dos aspectos centrais que a gente vai tratar aqui. Então, assim, enquanto fórum, a gente tem atuado na formulação, então, de propostas, e aí, depois, quem quiser, acho que muita gente já teve contato, mas quem ainda não conheceu, acessem, né, o documento que o Fórum elaborou junto com várias outras organizações que compõem o comitê. 140, né? São 140. Oi? Tem 140 organizações. Exatamente. Chegamos a quase 150, porque é o seguinte, esse documento ele foi construído a várias mãos, né? Existe uma comissão organizadora da primeira Conferência Popular e Autônoma de Segurança Alimentar Nacional. E essa conferência, por que ela é a primeira conferência se a gente já teve várias outras conferências, né? Essa conferência ela vem justamente para apontar esse vazio do processo que vem acontecendo de desestruturação, de desmonte do sistema de segurança alimentar e nutricional, assim como a gente tem do sistema de saúde, né, e do sistema de assistência social. Então, a gente vinha de um processo já de enfraquecimento, mas quando chega em 2019 o Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, um conselho, um órgão consultivo à Presidência da República, que reúne, então, 2/3 da sociedade civil e 1/3 dos vários órgãos de governo federal, na formulação e no monitoramento de políticas públicas. Esse é um conselho reconhecido mundialmente pela importância dele na formulação de várias políticas importantes, como o Programa de Aquisição de Alimentos, como a lei, né, da Política Nacional, do Programa Nacional de Alimentação Escolar. E aí o conselho ele é extinto no início de 2019, e esse vazio... Né? O conselho. Oi? No primeiro ato, a gente perde. E o Conselho era um espaço, de fato, muito estratégico, mas a sociedade civil ela deu continuidade a esse processo de articulação, de diálogo. Tinha uma conferência convocada, né? No final de 2018, a gente tinha uma conferência convocada, que seria uma conferência institucional, mas, diante do fato dessa conferência não acontecer, do Conselho estar extinto, e ao mesmo tempo, esse tema... essa questão da segurança alimentar nacional, ela continua sendo uma questão de extrema importância na agenda, né? Seja pela necessidade de se fortalecer o sistema de segurança alimentar e nutricional nos estados e nos municípios, continuar fortalecendo, mesmo com todos os desafios, seja porque a gente tem, né, e a pandemia, quando ela chega aqui no Brasil, ela pega... um contexto, já falando um pouco desse documento que a gente elaborou, né, já pega um contexto em que a fome já vinha aumentando. Então, se a gente pega os dados do IBGE, em 2014 a gente tinha cerca de 9 milhões de pessoas em situação de extrema pobreza. Então, a gente está falando de extrema pobreza, a gente não está nem falando de pobreza. E a gente chega em 2019 com o IBGE apontando mais ou menos quase 14 milhões de famílias em extrema pobreza, né? E aí, com a pandemia, os dados já apontam, mas a realidade ela é muito mais cruel, porque ela não traz só os números, ela traz as pessoas, os rostos, né? Então, a estimativa que se tem é que acima de 5 milhões de pessoas entram, né? Cruzam essa linha da extrema pobreza, o que nos coloca, então, esse desafio de pensar ações voltadas para o enfrentamento da fome. E aí, esse documento, que quem não ouviu ainda, sugiro que leiam, ele foi elaborado logo no começo da pandemia, ainda em março, né? Ele está lá na página do fórum, fbsan.org.br, com 2 Fs. Eu vou trazer ele aqui. Obrigada, Raquel, tu é uma maravilha. E aí, esse documento, então... ele vai apontar, vai tentar dialogar com isso que está agora no momento num debate na sociedade, né? Esse falso dilema que se coloca entre a economia e a questão da fome, né? Quer dizer, se a gente faz o isolamento
que tem sido apontado, né, pelos institutos de pesquisa, pelos dados de realidade, como praticamente a única forma de a gente enfrentar a Covid nesse momento. É óbvio que quando a gente tem o isolamento, isso vai ter repercussões muito sérias, né? E aí vem toda essa questão de se colocar esse dilema, que é um dilema importante. É óbvio, a gente, quando fala de fome, é uma coisa que meus alunos, não sei se tem algum aluno meu que já teve aula comigo lá no UFRJ Macaé, a gente tem uma aula em que a gente tenta tirar a fome do debate só de números e colocar a fome num debate mais profundo da situação dos sujeitos, né? Então, a gente trabalha com um livro maravilhoso, né, e muito profundo, que é o livro da Maria do Carmo Freitas, Agonia da Fome, que ela tenta dar voz, né, aos famintos. Então, a gente entendeu o quanto é um dilema, o quanto é uma questão profunda, né, que marca a vida das pessoas. E quando a gente está dizendo que as pessoas precisam fazer isolamento e apoiando o isolamento, não significa que a gente está desconsiderando que essa é uma questão que afeta a vida das pessoas. E é justamente aí que vem o argumento central que a sociedade civil tem pautado, inclusive baseado baseado na nossa Constituição Federal e também, né, todos os acordos internacionais de direitos humanos que o Brasil é signatário, aonde a alimentação ela é reconhecida como um direito humano, né, alimentação adequada, inclusive, que a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Quando a gente está reconhecendo que a alimentação é um direito e ela é incluída na Constituição Federal em 2010, a partir de uma emenda, embora se a gente leia a Constituição, a gente já identificava a alimentação lá como um direito, mas em 2010 ela é colocada textualmente, né, no artigo 5º, que é o artigo que define justamente quais são os direitos fundamentais dos seres humanos, das pessoas, e a alimentação está lá. Isso não é à toa, né? Quando a alimentação é reconhecida como direito humano, primeiro a gente está reconhecendo que é um direito para todos, independente das suas condições, né? A outra coisa ou qualquer outra condição, a condição de ser humano já deve lhe garantir esse direito. O outro ponto que é fundamental é o dever do Estado, né? Então, quando a gente está falando de direitos humanos, a gente está falando do papel do Estado em proteger, em promover, mas também prover esse direito quando esse direito ele está sendo violado. E aí, num contexto desse em que a gente está vivendo, né, de pandemia, em que a gente já vinha de uma situação de aumento da pobreza, a gente tem um perfil no Brasil em que uma parte considerável da população, principalmente da população de periferia, vive do trabalho informal, e esse trabalho ele é duramente afetado, né? Além disso, a gente tem as reformas, a reforma trabalhista, a reforma previdenciária, que também vai afetar numa série de direitos, né? Um outro aspecto aí do contexto, Raquel, que é muito importante a gente falar, é a emenda constitucional 95. Né? Então, eu acho que todo mundo já deve ter ouvido falar, mas quem não ouviu falar dessa emenda constitucional, né, que foi aprovada... Eu ia te perguntar para você para você que eu li no documento, e aí queria que você trouxesse, que isso é bem importante, né, frisar. Perfeito. Então, é dizer assim, essa emenda constitucional 95, ela foi aquela emenda que obrigou, então, você tem agora a ter um teto, né, por 20 anos dos gastos públicos sociais, justamente saúde, educação, segurança alimentar nacional, assistência social. E o impacto dessa emenda constitucional, ele já é muito grande. A gente já tem dados, por exemplo, do Conselho Nacional de Saúde, que já mostrava um desfinanciamento, né, no SUS e tal, mas que num contexto de pandemia isso é muito mais sério. E aí o que a gente tem? A gente tem, inclusive, a ONU, né, a Organização das Nações Unidas, relatores internacionais de direitos humanos, apontando que essa emenda constitucional ela é ela é um bloqueio, assim, né, para a gente poder desenvolver uma série de ações que se fazem aí necessárias. E aí o que a gente tem, né? Nesse documento a gente aponta isso. Existe um processo que está tramitando uma ação de inconstitucionalidade
né, que está tramitando no Supremo Tribunal Federal, e o que a gente está pedindo é que o Supremo analise esse pedido, né, de suspensão da emenda constitucional o mais breve possível. Então, existem campanhas com relação a isso, se eu não me engano, se chama Plataforma Emenda Constitucional 95. Mas quem quiser saber um pouco mais, entra na página da FIAM Brasil, né, fiambrasil.org.br, porque a FIAM é uma organização de defesa de direitos humanos, de direito à alimentação, que integra o fórum, e a FIAM está participando, né, de uma forma bastante ativa desse processo de discussão dos impactos da emenda constitucional e, ao mesmo tempo, da necessidade dessa emenda ser revogada, né? Então, esse documento, ele recupera esse contexto porque isso é fundamental, a gente recuperar esse contexto para poder pensar que as ações que precisam ser propostas e colocadas em práticas nesse momento, Raquel, elas são de curto, de médio, de longo prazo, no sentido que a gente precisa de ações estruturantes também. Então, quando a gente... Então, é um documento que já está reunindo todas essas demandas, né? E com a urgência do momento, né? Exatamente, porque quando a gente está falando de direito humano à alimentação, o direito humano, ele tem... adequada, né? Ele tem duas dimensões que são indivisíveis. É o direito de estar livre da fome e o direito a uma alimentação que ela seja adequada e saudável. E isso é fundamental. Por que elas são indivisíveis? Elas precisam andar juntas, né? Não basta a gente fazer uma política de enfrentamento da fome, né? A gente precisa assegurar que as pessoas tenham acesso a alimentos aí de qualidade, né? E essa questão, ela assume uma importância ainda maior nesse contexto da pandemia, porque a gente verifica que as doenças crônicas, elas são doenças que elas afetam, né, a capacidade aí de resposta, né, para quem está com a Covid. Então, a importância de ter uma alimentação diversificada, né, de ter alimentos frescos. Né? A pessoa já está no grupo de risco, né, já fica pior, né? Exatamente. E aí, o que tem? Além desse contexto que eu estou trazendo para vocês, né, existe um outro contexto que é o do sistema alimentar, né? Quando a pandemia chega e ela vai trazer várias questões aí relacionadas à fome, mas também os isolamentos, eles nos colocam desafios do ponto de vista de abastecimento alimentar, vai encontrar um sistema alimentar que a gente chama de hegemônico, que é um sistema que ele está estruturado na concentração da produção, né, priorização aí das commodities, que são aqueles alimentos que fazem uma função no mercado internacional também, né, da soja, né, e por aí vai. Um aumento de uso de agrotóxicos, de liberação de agrotóxicos, que continua, inclusive, nesse momento de pandemia, com uma tendência a especialização da produção e regionalização da produção. O que é isso? Teve uma reunião do Conselho, que já acho que foi em 2016 ou 2017, que já mostrava, por exemplo, quando a gente vai olhar a produção, que o Brasil, né, tinha, por exemplo, no passado, uma dinâmica de produção de arroz que era bem diversificada pelos estados do Brasil. À medida que vai acontecendo a especialização da produção, vai se concentrando a produção de arroz e de um tipo específico de arroz numa determinada região, né, que é o sul do país. Qual é o problema disso, né? É que toda vez que a gente caminha nesse sentido da especialização, primeiro isso vai ter impactos ambientais, né? Inclusive com a questão climática. Segundo, que a própria condição de crise climática que a gente está vivendo, né, se tem uma estiagem no sul, afeta a produção de arroz. E se essa produção está concentrada, a mesma coisa que essa concentração, ela faz com que a gente tenha um sistema alimentar que dependa de um circuito longo. Né? O que é um circuito longo? É um circuito que ele tem nessa cadeia, né, entre produção e até chegar ao consumo. Né, a gente tem vários intermediários aí nessa cadeia, que depende de transporte, que está pautado nas grandes redes de supermercado. A gente já percebe, com os dados da PNAD, um aumento no consumo dos alimentos ultraprocessados. Então, assim, tudo isso, quando encontra a pandemia, né, complexifica muito mais a situação que a gente tem. E um terceiro ponto, que eu não tinha falado ainda, é o da desigualdade. Da desigualdade, não, das desigualdades, né? Então, assim,
a pandemia, ela está jogando luz, né, a uma situação que é absolutamente, como eu poderia, até difícil a gente encontrar palavras, né, mas inaceitável, que é o grau de desigualdade, as condições desiguais que a gente tem nesse país, né. Então, a gente tem desigualdades regionais que estão muito colocadas aí, a gente vê isso no enfrentamento da Covid, né, as condições que estão dadas. A gente tem desigualdades sociais muito acentuadas, e a gente está vendo que os mais pobres estão sofrendo muito mais com os impactos, né? A gente tem desigualdades raciais, né? E aí ontem foi um dia importante, o dia 13 de maio. Eu sugiro que vocês procurem, foram elaborados vários textos interessantes mostrando como a gente ainda no Brasil, né? É um estado que a gente vive num país ainda que a desigualdade racial ela é estruturante da nossa sociedade. E não é à toa que a gente vê estarrecidos os dados, né, de mortalidade da população negra, né, na Covid, não é só no Brasil, em outros países também, mas aqui isso está bastante acentuado, né? As desigualdades de gênero, e aí tem uma questão muito importante para a gente considerar, quando a gente cruza, inclusive, gênero e raça, né? Que são as mulheres, porque o que acontece? Isso era uma coisa que eu estava até comentando esses dias. A gente fala, a economia parou, né? A economia está parada. E aí, assim, é importante a gente ter um outro olhar de que economia que a gente está falando também, né? Existe uma economia do cuidado, que é uma economia que está muitas vezes na mão das mulheres, e que é completamente invisível, desvalorizada, e que num momento como esse... Não tem remuneração. Exatamente, sem remuneração, sem valorização. E o que acontece? Num momento... E essa economia, ela é fundamental para a economia girar, né? Quem cuida... Então, assim, primeiro a gente... O que colocar, assim, que a luta das mulheres, de uma forma mais geral, é uma luta para que seja reconhecido, mas que, ao mesmo tempo, haja, né, a valorização desse trabalho e a divisão justa desse trabalho também. E o que acontece? Nesse momento de pandemia, que as pessoas estão em casa, o trabalho doméstico, ele aumenta muito. Nesse momento que as pessoas estão adoecendo, o cuidado com as crianças, o cuidado com os idosos, o cuidado com as pessoas doentes, né, tem recaído sobre as mulheres, e aí eu queria fazer um outro recorte, que as mulheres negras, então, elas estão numa condição de ainda maior impacto, né? Não é à toa que a gente observa, e eu tenho contato com várias mulheres que estão atuando, mulheres negras agricultoras ou mulheres negras que estão na periferia do Rio de Janeiro, no fronte de batalha contra a Covid, né? Numa ausência do Estado em termos de políticas públicas, muitas vezes quem ocupa esse lugar de receber as demandas e de atender são essas mulheres que estão adoecendo, né? Que estão em sofrimento. Então, esse é um ponto central, porque, inclusive, a ONU, né? A ONU Mulheres, ela vai apontar que qualquer ação voltada para o enfrentamento da Covid nesse momento precisa considerar essa questão da equidade, essa questão de se desenvolver políticas públicas também voltada aí para as mulheres, né? Então, esse aspecto da desigualdade, ele é fundamental da gente estar considerando. Vanessa, para a gente conseguir reunir, assim, são muitos pontos e muitas questões, né? Quais são as principais ações propostas por esse documento, né? Assim, os principais pontos para a gente ter ali, eu vou até anotar, os principais pontinhos que a gente... E de que forma a sociedade pode estar acompanhando, de que forma que a gente pode estar... eu não sei, promovendo, indo de encontro, cobrando, né? Como que seria essa articulação com a sociedade? E depois eu queria que você falasse da sociedade, porque a gente tem membros de diferentes partes aqui, né, no nosso chat, mas também um ponto universidade, né? O quanto a universidade tem a ver nessa mobilização, né, nessa construção também do pensamento e de fomentar essa luta pelo direito humano à alimentação adequada, né? Porque a gente, com tudo isso, com esse cenário que você apresenta e a gente vê, né, mais descaradamente nesses momentos, né, nessa pandemia,
é um direito que precisa ser fortalecido, porque parece que não é um direito, né? Porque tem gente que não tem acesso, então acaba virando um luxo, né? É até complicado mensurar isso. Raquel, você traz aí várias questões, eu vou tentar tratá-las, né? Mas depois a gente no debate pode aprofundar um pouco mais, mas eu queria começar justamente por essa sua última fala. Fortalecer essa noção de direitos, né? De direitos humanos é fundamental, e da alimentação como um direito humano. Todos nós que estamos na luta né, que trabalhamos de alguma forma com alimentação, numa perspectiva de saúde, de vida, e não de mercadoria, nós somos defensores de direitos humanos. Isso é fundamental a gente compreender, né? Então, acho que esse aspecto é central, porque o tempo todo essa tensão, ela está colocada, o estigma, né, de quem nesse momento precisa desse direito assegurado. Então, isso são ações que a gente precisa fortalecer, essa disputa de narrativas, né? Em relação especificamente ao documento, ele apresenta algum conjunto de propostas, que, na verdade, a gente apresentou logo no início da pandemia, né? Então, assim, algumas coisas a gente está aprofundando. Então, vou dar um panorama um pouco geral. O primeiro deles eu já falei, que é essa questão da suspensão da Emenda Constitucional 95, né? Que tem um conjunto de organizações aí que estão se colocando na luta, né, para que a emenda constitucional ela seja, então, suspensa. A outra, que a gente fala de renda básica emergencial, e esse é um aspecto importante, gente. Eu assim, queria que a gente riscasse do vocabulário Corona Voucher, porque quando a gente fala de Corona Voucher, a gente está tirando as palavras, elas têm poder, elas têm símbolos, elas carregam significados, né? Então, não é um voucher, né? Precisaria caminhar no sentido de uma renda básica. E aí, lembrar, assim, que a proposta que a gente faz lá atrás, né, em março, era justamente na linha de um debate que já era antigo no Brasil e também no mundo, e que vários países têm adotado, que é a da renda básica, né? Então, a gente já, antes até do Bolsa Família, né, a gente já tinha uma discussão, teve o Suplicy, né, um ícone, né, quando a gente fala de renda básica, a gente lembra do Suplicy, de toda a luta relacionada a isso, tem sido uma saída implementada por vários países, né? A gente tem uma lei, já, agora não vou me lembrar o ano, aqui no Brasil, de renda básica, que apontava que se começava, dentro dessa perspectiva de universalidade, mas ao mesmo tempo de progressividade, que se começaria pelos mais pobres, né? No caso, aqueles via Bolsa Família, isso recuperando um debate mais anterior. Então, a proposta que a gente trazia era dessa renda básica emergencial, aí tem o auxílio emergencial, assim, eu acho que seria mais interessante se a gente caminhasse no sentido de uma renda básica emergencial e menos num auxílio, porque seria necessário que isso fosse por um período prolongado, sim. A gente sabe que os impactos da Covid, da pandemia, ainda mais em todo esse contexto que eu estava trazendo para cá, ele está colocado, ele vai ser, né, por longo prazo, né, e é uma renda, então, que reforce direitos. E aí, a importância, inclusive, que a gente estava apontando, né, existe um desafio no Brasil enorme. Por quê? Não sei se vocês perceberam, assim, a gente tem, se eu não me engano, um contingente de 5 milhões de pessoas que estão excluídas, inclusive, do sistema bancário, não tem conta, né, bancária, né? Só para a gente entender o quanto que é necessário ações de proteção. Ao mesmo tempo, o Brasil, se a gente considerar outros países, era um país que tinha uma condição melhor de chegar até essas famílias, porque já tinha o cadastro único, então aí a importância do cadastro único, a importância do Bolsa Família, mas a gente vinha, e aí é uma questão que eu queria tratar, que é uma questão que tem se colocado em várias políticas públicas, né? O Bolsa Família ele tem sido utilizado em várias políticas municipais, estaduais, como foco para atenção nesse momento, mas acho que a gente precisa considerar algumas coisas. Uma delas, né? Já vínhamos de um tempo para cá tendo cortes no Bolsa Família, né? Então a gente tinha cerca de 1 milhão de famílias na fila para entrar no programa. A gente tem várias reportagens mostrando como o Nordeste, né, tiveram cortes no Nordeste, como essa fila é maior no Nordeste, então existe uma desigualdade regional que a gente precisa considerar,
né? E entender que, neste momento que a gente tem de, como eu poderia dizer assim, de desproteção, né, e de muitas famílias entrando para a extrema pobreza, é insuficiente a gente focar no Bolsa Família. Então, muitas, inclusive porque vários dos cortes que tiveram, em muitos casos, foram de famílias que não estavam conseguindo atender as condicionalidades, e muitas vezes isso significa que essa família ela ainda é mais vulnerável, né? Então, acho que esse ponto ele é importante para a gente estar considerando. Então, esse é um ponto central, a gente fortalecer essa ideia de que a renda básica ela precisa ser assegurada como um direito, e o quanto que ela é fundamental num contexto como esse para que as pessoas possam ficar em casa, né? Tenham o direito de escolher ficar em casa. E aí a gente ouve muito falar dessa questão, mas e o recurso, onde é a fonte de recursos? Eu acho que tem um aspecto central para a gente considerar, é que vamos olhar os recursos que estão sendo direcionados para os bancos, que são aqueles recursos que, na verdade, no momento como esse, os recursos eles têm que ser direcionados diretamente para as famílias, né? Então, assim, eu acho que essa é uma questão aí importante. Outro ponto que a gente propõe no documento, né, é essa questão de uma política emergencial de segurança alimentar e nutricional, que é o quê? A criação de um comitê emergencial. A segurança alimentar e nutricional, ela, por natureza, ela é intersetorial. Então, a gente precisa de ações coordenadas que reúnam diferentes setores, né, para poder implementar as políticas públicas de segurança alimentar, seja em nível municipal, estadual, federal, né? Então, esse é um ponto aí importante. Outra coisa que a gente está propondo no documento é que é fundamental fortalecer a capacidade produtiva da agricultura familiar, porque é a agricultura familiar que produz alimentos diversificados, alimentos frescos, que no momento como esse se faz assim de extrema importância, né? Outro ponto que a gente aponta no documento que é fundamental é a questão do abastecimento alimentar. Então, a gente já tem alguns dados que mostram como os estoques públicos de alimentos básicos, eles vêm diminuindo drasticamente, e num momento como esse de pandemia, precisa ter o estoque público. O que é esse estoque público, gente? Explicando assim, mais ou menos a grosso modo. É que o Estado ele tem um papel muito importante aí para incidir sobre a dinâmica de mercado. A gente sabe que a dinâmica de mercado é uma dinâmica que ela está muito orientada pela lógica, né, de lucro, de demanda e oferta, né? E esses gêneros básicos, eles precisam estar operando a partir de uma outra lógica. Então, os estoques públicos, eles servem para estar regulando essa questão da disponibilidade, né, do preço, né? Outra recomendação que a gente faz, e aí eu provavelmente muitas de vocês conhecem várias dessas políticas, né? É o fortalecimento e a retomada daquilo que a gente chama de equipamentos públicos de segurança alimentar e nutricional, que é o quê? Os restaurantes populares, os bancos de alimentos. A gente entende que as feiras são equipamentos públicos também aí importantes, que precisam, claro, todos esses equipamentos, eles precisam funcionar em condições especiais, né? E aí eu, por exemplo, queria falar da experiência do restaurante universitário da UFRJ, né, que tem a Renata lá, nutricionista, que é o maior orgulho nosso à frente. Acho que vale a pena depois fazer um bate-papo com ela, conhecer como é que está funcionando lá, assegurando, né, a alimentação para os estudantes nesse período. A importância que tem um restaurante popular fora de pandemia, né? E na pandemia mais ainda, né? Como equipamento que pode funcionar, mas que precisa funcionar sobre determinados critérios, né? Precisa se garantir EPIs, precisa se garantir uma série de condições, mas esse equipamento, ele atende a um público, né? Um provimento imediato dessa alimentação. Esse restaurante, ele pode comprar da agricultura familiar e com isso está fomentando essa agricultura. Eu queria chamar a atenção de vocês, né? Que a agricultura familiar tem sido um segmento duramente atingido pela pandemia, e a gente precisa olhar muito para esses agricultores e essas agricultoras que
doam a sua vida para alimentar a população. É um trabalho árduo, é um trabalho diário e invisível, muitas vezes, que a gente precisa valorizar e fomentar. Então, precisa ter políticas públicas para isso. E a alimentação escolar, que, né, tem sido amplamente debatido, o que a gente aponta no documento, e tem várias outras organizações que também apontam isso. Gente, a alimentação escolar, ela é considerada um dos maiores programas públicos do mundo, né? Atende mais de 40 milhões de escolares. É um programa muito capilar aqui no Brasil, de uma importância grande. E o que a gente já apontava desde o início é que a alimentação escolar durante a pandemia precisa ser assegurada enquanto um direito. Porque, inclusive, os dados que a gente tem mostram o quanto que a alimentação escolar para os estudantes da rede pública é uma das principais formas de acesso à alimentação, né? Então, adequada, né? Oi? E aí a alimentação adequada, né? Porque exatamente, sabe que é uma comida feita, né, com orientação nutricional, garantindo o aporte necessário para aquele grupo, né? O escolar, ou o adulto, né? Então, exatamente. Que pode ter um impacto ainda mais, não só na fome, mas também no desdobramento da qualidade nutricional do alimento, né? Não sei se alguém quer perguntar, eu estou olhando aqui o chat para ver se tem alguma, porque você me fez uma pergunta sobre o papel da sociedade, mas eu queria ver se tem mais alguma pergunta que a gente já vai, né? Tá cheio de elogio, tá todo mundo aqui louco te ouvindo. Nossa, gente, tanta gente bacana que eu estou vendo aqui, né? A diretora da nossa escola está aqui acompanhando. Diane, querida. Diane, a Duda. Ana também, coordenadora do PPG Santa, está aqui. Então, eu vou falar um pouquinho sobre o papel da sociedade, né? E aí, incluindo também Oi? Sim. Eu queria falar uma coisa, eu estava falando da alimentação ser mais saudável, é porque hoje as pessoas estão preocupadas em abrir mais do que descascar, entendeu? Eu costumo dizer, a gente tem que descascar mais coisas do que abrir mais coisas. Em questão de embalagens, de coisas industrializadas, né? A praticidade tem sido muito mais fácil. Só que eu, por exemplo, eu consumo coisas muito mais saudáveis, deixo pronta e fica 3, 4 dias só botar para cozinhar, ou então esquentar, e acaba que eu tenho uma alimentação muito mais saudável, porque eu tenho essa preocupação de descascar mais do que abrir mais embalagens, entendeu? É Lidiane, né? Isso. Lidiane, obrigada por você trazer essas reflexões. Acho que tem um aspecto importante quando a gente está falando de sistema alimentar, né, de direito à alimentação, que é a gente tentar ter o máximo possível um olhar coletivo, né, para essa questão do direito à alimentação como uma questão também coletiva. Então, em muitas circunstâncias, não se trata de uma escolha do indivíduo apenas, né? Por isso que o sistema alimentar ele tem um papel aí tão importante em estar assegurando as condições, né, necessárias aí para que as pessoas possam ter uma alimentação mais adequada, né, e mais saudável. Então, acho que esse é um aspecto relevante. Eu acho que se a gente considera, por exemplo, as condições de vida das mulheres que estão na periferia, que tem que sair 4 horas da manhã, pegar um trem, né, para ir trabalhar, e quando ela chega em casa. Então, existe toda uma condição aí que a gente vai precisar discutir para pensar determinantes que estão no nível do indivíduo, tem determinantes que estão no nível da comunidade, né, e aí tem uma outra discussão grande que não vai dar para a gente entrar aqui, por exemplo, os ambientes alimentares, né, quanto os ambientes eles são desiguais também, e da macro, né, daquilo que está colocado como macro política, né? Por exemplo, a importância que um restaurante popular tem para viabilizar para as pessoas em situação de pobreza, extrema pobreza, escolha durante a hora do almoço, né? Mas em relação a essa questão do papel da sociedade, gente, é fundamental a gente entender que a sociedade ela tem diferentes papéis, né? Então, eu vou falar primeiro do papel da sociedade e o que está sendo feito. Acho que a gente tem muita coisa que está acontecendo, e depois eu vou falar um pouquinho sobre a universidade.
Então, primeiro, assim, o papel da sociedade, aí eu estou pensando no coletivo, né? Como é que a gente se soma naquilo que já está acontecendo. Tem várias iniciativas acontecendo, que a gente pode se somar de diferentes formas e do jeito que a gente tiver condições de se somar, né? Então, assim, tem iniciativas como essa do fórum, que eu estava colocando para vocês, né? Que é um papel de formulação, de monitoramento. Esse monitoramento, por exemplo, a gente tem feito no Congresso Nacional com relação aos projetos de lei que estão tramitando, e a gente tem, né, soltado aí pedidos de apoio ou pedidos de repúdio, né, quando tem alguma iniciativa que vai contra o direito humano à alimentação, mas a gente precisaria monitorar também, né, o legislativo nos municípios e nos estados. Nesse momento de pandemia, o legislativo tem papel fundamental em estar fazendo a fiscalização, em estar propondo, né, ações e políticas. Então, eu acho que esse monitoramento aí, ele é fundamental, né? A outra coisa é a gente poder monitorar o que está acontecendo na cidade que a gente vive, né? Em alguns lugares, por exemplo, tem se formado comitês populares para estar monitorando. A alimentação escolar está sendo distribuída, existe uma lei que está autorizando usar o recurso. Né? Isso está chegando, não está chegando, como é que está chegando, né? Oi. A gente tem uma perguntinha aqui da Camila, que ela quer saber, ela queria saber a sua opinião sobre os recursos do PNAE nesse momento. Estão sendo disponibilizados kits para os alunos mediante repasse? Como é que está essa história? Vou falar sobre isso. Mas eu vou só terminar esse raciocínio falando do papel da sociedade, que acho que tem um outro ponto, que esse eu estou falando de políticas públicas, né? Então, cartas, que a gente possa fazer cartas para os municípios, exigindo políticas públicas, apresentando propostas, né? A gente aqui em Rio das Ostras, por exemplo, a gente fez cartas, né? Pedindo ao poder público uma série de ações, né? Mas tem um outro papel que a sociedade tem feito muito, que são as redes de solidariedade, as redes locais de solidariedade. E são muitas redes, né, pelo Brasil todo. Quem entrar, por exemplo, na página da Articulação Nacional de Agroecologia vai ver que lá tem vídeos falando dessas redes locais de solidariedade. A gente tem, por exemplo, a ação da cidadania contra a fome e a miséria pela vida. Hoje eu estava vendo uma postagem, agora tem comitê da ação da cidadania em todo o Brasil. Então, a ação da cidadania faz um trabalho muito importante de doações e distribuição de alimentos, mas não só isso, é um trabalho de formação política. E aí, quando eu estou falando de política, gente, não estou falando de política partidária, estou falando de política pública, né? Tudo que a gente faz é político, o nosso posicionamento, né? Aquilo que a gente enxerga, aquilo que a gente vê enquanto sociedade. Então, essa formação da alimentação como um direito é algo que também a Ação da Cidadania faz e está em vários lugares do Brasil. Tem redes de solidariedade nas favelas, né? Somente nas favelas aqui do Rio de Janeiro. A gente tem uma companheira que eu não sei se ela está aqui, ela sempre acompanha as lives, que é do GT de Mulheres da Articulação de Agroecologia, que é a Ana, da Rede CAL, né? Da Rede Carioca de Agricultura Urbana. Ana, um beijo para você. O trabalho que a Ana e tantas outras mulheres, né, da Rede CAL fazem, por exemplo, na Serra da Misericórdia, lá no Complexo da Penha, né, nesse momento de estar articulando doações e distribuição. E o que é mais interessante é que muitas dessas ações têm sido feitas assim, a doação para adquirir alimentos da agricultura familiar e fazer a distribuição para as famílias que estão em situação de insegurança alimentar. Então, isso é interessante que você está atuando nas duas pontas. Inclusive, aqui em Macaé, né, a gente agora, o assentamento Oswaldo de Oliveira, o PDS Oswaldo de Oliveira, que é um assentamento que está até com risco de despejo, né, mas ainda assim é um povo que está lá produzindo alimentos e doando esses alimentos, né. Então, agora, essa semana, teve uma doação de quase 400 quilos de alimentos frescos, a partir de uma parceria entre a extensão da universidade, junto com a rede ecológica, que é uma rede de consumidores, né? E que então, doou os alimentos para acampados, né, da reforma agrária, e agora, dessa segunda vez, foi para
um coletivo, né? Que acho que é comunidade, eu esqueci o nome, depois eu posso passar para vocês. Então, essas redes de solidariedade, gente, elas têm um papel fundamental que a gente pode se somar muito nessas redes, né? Tanto para identificar as pessoas que estão em situação de insegurança alimentar, para apoiá-las no acesso à informação. Então, por exemplo, o auxílio emergencial lá, né? A renda. Quantas pessoas estão com dúvidas, né? E precisam de apoio, precisam para poder estar acessando, né, esse recurso, estar acessando a internet. A gente sabe que a internet não é todo mundo que tem, a gente vive em vários Brasis dentro do Brasil, e isso é uma coisa que, por exemplo, eu vejo que os graduandos e as graduandas podem ajudar muito, às vezes são coisas simples, sabe, Raquel? Por exemplo, eu gravei como se fosse um podcast, mas na verdade era um áudio, explicando passo a passo, né, como é que se fazia para entrar, quando tem problema com CPF, e mandamos aqui para as agricultoras aqui da Serra Mar, né, muitas mulheres estavam com dificuldade, e o quanto que isso é singelo, mas contribui, né, então acho que isso é importante. E o outro aspecto, que é o da exigibilidade, né. O que é a exigibilidade? Essa capacidade de exigir os direitos. Para exigir os direitos, primeiro eu tenho que saber que eu tenho direitos. E aí é um papel que a sociedade tem, que a universidade também tem, e informar os titulares de direitos que eles são titulares de direitos, que são direitos, né? Não é uma ajuda, é direito. O segundo é que quando informação para auxiliar na identificação de quando esse direito está sendo violado, né? Então, esse é um ponto aí importante que a gente precisa considerar. E aí, sobre isso, quando esse direito está sendo violado, existem várias formas da gente exigir esse direito, para esse direito ser assegurado. Sobre isso, seria uma aula só sobre isso, mas o que eu queria convidar vocês, e aí vou entrar na alimentação escolar, é que a gente do fórum, na semana que vem, no dia 22, sexta-feira, a gente vai fazer uma live, né? A gente fez na semana passada na verdade, foi uma roda de diálogo virtual, né? Que a ideia é poder as pessoas trazerem experiência, sobre a exigibilidade da alimentação escolar. Inclusive porque a gente está organizando um curso, muito provavelmente a gente vai fazer um curso à distância, né, e rápido sobre exigibilidade da alimentação escolar. Então, a pergunta que foi feita sobre alimentação escolar propriamente dito, a gente tem um cenário bastante, diria eu, heterogêneo no Brasil, né? Então, primeiro teve a aprovação da lei com relação aos recursos federais. Entre a aprovação da lei, a sanção e a regulamentação passou um tempo razoável, que nesse tempo de pandemia tudo é muito rápido, mas o que a lei diz? Ela autoriza, então, que seja distribuído, durante o período de pandemia, os gêneros, né, alimentícios, e aí não está falando de renda, está falando dos gêneros, adquiridos com recurso transferido pelo FNDE. Só que a gente tem também recursos do município e do estado, né? A alimentação escolar, ela tem uma composição de recursos, ou deveria ter. Quais são os cenários que a gente tem mapeado no Brasil? Tem lugar que não está sequer oferecendo esse direito, né? A alimentação escolar. Então, esse é um aspecto que a gente tem percebido e tem visto que a Defensoria Pública e o Ministério Público têm sido um parceiro importante em várias regiões, enviando recomendações, entrando com ação civil pública quando isso não é assegurado. A gente tem lugares que está se fazendo a transferência de renda a partir de cartões e aplicativos, né? A gente tem lugares que estão distribuindo kits, tem outros que estão distribuindo cestas, e em alguns casos se tem assegurado a compra da agricultura familiar, que a gente considera que é um aspecto muito importante por tudo aquilo que eu estava falando para vocês, de que com o mesmo recurso você fortalece um segmento que está duramente afetado pela pandemia e que produz alimentos frescos, e isso é importante, assegurar o acesso a esses alimentos frescos, e de outro lado você está assegurando aí a alimentação escolar. Só que a gente tem desafios, gente. Esse recurso da alimentação escolar, ele é um recurso que ele é baixo, se a gente for considerar o valor dele, né? Por isso que precisa ter
o valor colocado pelo município ou pelo Estado, mas ainda assim a alimentação escolar ela foi criada para atender o estudante. E aí vem uma segunda questão, esse estudante nesse momento ele não está na escola, ele está onde? Ele está dentro de casa. E ao estar dentro de casa, tanto esse estudante quanto a família desse estudante está em condição, né, de vulnerabilidade nesse momento. E como é que a gente atende essa família? Acho que era um pouco isso da pergunta, né? Sim, sim. Era isso sim, Vanessa. E aí a gente também tem o Secane, né, da Unirio, a professora Giane bem colocou o Secane da Unirio, o UF, que está dando todo esse suporte para as nutricionistas do PNAE para poder estar tocando esse trabalho. E você acha, concluindo sobre a sua participação, né, superativa nesse momento e essa necessidade, como que você acha que o nutricionista é o personagem nesse momento de fala, de poder estar conduzindo a alimentação adequada em tempos da pandemia, né, esse direito? Raquel, primeiro bem lembrado dos Secanes, né? E aí os Secanes tem sido uma experiência muito positiva do papel da universidade no apoio, né, à execução do programa, com todas as complexidades que um programa como esse tem, que envolve várias pontas, e a gente precisa fazer a escuta de todos esses sujeitos, né? Então, a alimentação escolar envolve a comunidade escolar, envolve a merendeira, que muitas vezes é um dos elos mais frágeis aí do programa, envolve os agricultores familiares. Foram muitas mandadas embora, né? Exatamente. Então, a gente pensar envolve a nutricionista responsável técnico, que muitas vezes tem vários dilemas, né? Tendo as suas... com as complexidades que estão colocadas, com os limites que estão colocados. Então, o Secane tem um papel importante. E a universidade como um todo, gente, nesse momento de pandemia, eu até... Eu desativei aqui o som. Tá. Eu até aconselho vocês, entrem na página do Andes, né, que é o sindicato docente. O Andes todo dia tem postado o que a universidade está fazendo nesse cenário da Covid, né? Então, por exemplo, a gente aqui na UFRJ Macaé, nós formamos um grupo de trabalho da Covid que tem, eu acho que no momento tem mais de 80 professores envolvidos, né? Com várias frentes de ações, desde a questão de processamento de exames, né, até materiais sobre higiene dos alimentos, higiene das compras, que é algo super importante num momento como esse. Então, tem um conjunto de ações aí sendo feitas pelas universidades, de uma importância enorme. Me parece que tem mais de 800 ações, né, pelo que eu entendi aí, num levantamento inicial feito de universidades aí envolvidas com essa questão, né, do enfrentamento da pandemia nas suas diferentes frentes, né? Então, esse aspecto aí, ele é central, e eu vejo, assim, muito projeto de extensão em que os estudantes estão produzindo materiais lindos e importantes, e acho que o nosso desafio é justamente produzir materiais acessíveis. E aí o acessível é pensar nisso, né? Acessível entendendo que a gente tem diferentes formas das pessoas se apropriarem, entenderem os conteúdos, considerarem as pessoas com deficiência, considerar uma série de outras questões aí, né? Então, o que a gente produz precisa ser acessível. Por exemplo, eu percebo muito que para as agricultoras, para os agricultores, os materiais de vídeos curtos ou de áudios, o pessoal gosta muito de ouvir rádio, né? Então, nem sempre o material escrito ele é o ideal para um determinado público que, às vezes, está com dificuldade de visão, entender que as pessoas estão acessando o celular, mas com dificuldade de ter crédito, então aquilo que consome muita coisa para fazer download não vai chegar tão rápido assim, né? Então, eu vejo que a universidade tem esses vários papéis, e um deles também é fortalecer a noção de direitos, como eu já falei. A Maria Eduarda... Eu estou vendo aqui que a Maria Eduarda Camargo, ela está falando um negócio super importante, né? Que os ultraprocessados, eles sempre chegam
muito antes dos alimentos in natura. E que esse tipo de doação, mais tarde, acaba gerando novos consumidores. De fato, Maria Eduarda está trazendo uma questão importantíssima. Quando a gente vai olhar a live aí dos vários artistas, a gente vê muitas empresas de ultraprocessados fazendo doações. Tem um material, se eu não me engano, do joio do trigo, né, falando sobre essa questão, o quanto que isso, existe um cálculo nisso, né, do quanto que isso depois pode influenciar, né, ainda mais no aumento do consumo desses alimentos. Vanessa, a gente passou da hora, às vezes eu tenho visto até como as pessoas estão saindo, mas está todo mundo aqui muito ligado, mas a gente tem algumas perguntas muito em relação ao programa de alimentação escolar. E aí, eu sugiro que a gente remarque um novo momento para a gente falar um pouquinho sobre... Não quero decepcionar, as perguntas, as contribuições vão estar todas anotadas e a gente traz um pouquinho mais dessa discussão. Agora, a Adriane pergunta assim, por que o programa de aquisição de alimentos... o programa de aquisição de alimentos poderia ser uma boa solução? Ele está parado? Bem, então, gente, sobre o PNAE a gente pode remarcar, não tem problema. Semana que vem... Super interessante, inclusive, né, tem muitas questões, algumas pessoas falaram dos kits, o professor Fernando trouxe das cestas de alimento, né, uma crítica que saiu sobre a qualidade das cestas de alimento. Então, assim, está acontecendo muita coisa. Eu, inclusive, faço parte de um grupo de nutricionistas do PNAE e vejo o quanto a situação delas, naquele primeiro momento, que era para ofertar as refeições sem aula, e depois tudo mudou, e como elas estão lidando com o estoque de alimentos, as entregas, os fornecedores. Então, assim, elas não param, né? Então, a gente pode deixar isso para um novo momento, e aí a gente volta a falar sobre isso. Não queria desapontar ninguém, já está aqui já devendo. Mas o programa de aquisição de alimentos está parado? Eu fiquei curiosa. Sim, Adriana, vou falar sobre isso. Então, sobre o PNAE, a gente pode remarcar. Eu também convido vocês para estar acompanhando as páginas do fórum. A gente tem feito debates sobre esse tema. Então, como eu falei, dia 22 a gente vai ter um sobre exigibilidade. Produzimos, junto com a campanha nacional pelo direito à educação, um guia, que também está lá na nossa página, está também na página da UFRJ, um guia sobre alimentação escolar no Covid, inclusive com experiências que estão aí acontecendo, né? E o papel central aí que o profissional de nutrição tem nesse contexto para fazer o programa rodar nesse momento. Sobre o PA... Isso dá o PA, ele é um programa que, para quem não conhece, ele é um programa que ele nasce em 2003, ele é proposto, ele é elaborado pelo Conselho, né, pelo Conceia, e ele é um programa que ele tem um potencial enorme, porque ele tenta juntar as duas pontas da política agrícola com a política de segurança alimentar. Então, como é que é isso? Né? Ele é um programa que ele compra da agricultura familiar, e a partir dessa compra... você tem diferentes modalidades. A doação simultânea, né, que é quando você doa para aquelas famílias em situação de insegurança alimentar, complementa nas escolas, os asilos. Tinha o de formação de estoques, que também acabou descontinuando. E tem o PA institucional, que é esse, né, em que hospitais, instituições públicas aí podem comprar, né, 30% aí da agricultura familiar, sempre unindo essas pontas. E o PA, gente, ele chegou em alguns momentos históricos dele, acho que foi em 2008, 2009, a comprar e distribuir mais de 400 tipos de alimentos. Então, assim, vários estudos mostrando que o PA, a importância que ele tem. Primeiro, ele fomentou e fortaleceu a agricultura familiar, e não só a agricultura familiar, mas no sentido de uma produção diversificada, inclusive de resgate de alimentos que estavam em risco de desaparecer, né, que já estavam lá naqueles alimentos que já estavam em risco de extinção, ou muito pouco consumidos, que passaram a ter um valor importante quando eles passam a ser distribuídos e consumidos, né? E na outra ponta também as avaliações muito positivas das organizações, das redes que recebem esses alimentos, o quanto que isso incentivou a diversificação da alimentação, né? Então, o PA é um programa
com uma importância enorme, reconhecido mundialmente. Ele vinha já, o programa, sendo bastante afetado, então os dados, quem quiser depois, tem eu não vou me lembrar exatamente o nome agora, né, mas a FIAN, junto com o Fórum, elaborou um informe sobre violações ao direito humano à alimentação, agora no ano passado, e fala um pouco sobre essa trajetória do PAA, que vai perdendo recurso, que vai perdendo o fôlego, né? Um programa tão importante. Uhum. E num momento como esse, Raquel, tem sido apontado, e aí tem um documento elaborado pela Articulação Nacional de Agroecologia, assinado por mais de quase 900 organizações do Brasil todo, pedindo a retomada imediata do PAA. Tipo R$1 bilhão, né? Que tem da onde, né? É possível, porque, como a gente estava falando, é para fortalecer esse estoque de alimentos, é para fortalecer a agricultura familiar e o acesso. Saiu agora recentemente um crédito, né, para o PAA, eu não vou me lembrar os valores, via Ministério da Agricultura, mas ele ainda é insuficiente para a demanda que está colocada, para a necessidade que está colocada e para a importância que esse programa tem, inclusive para as mulheres agricultoras, que é um ponto aí central também, que é a importância dessas mulheres acessarem políticas públicas que lhes garantam renda e valorize aquilo que é a sua produção também, né? Então, o PA, ele tem essa relevância, é uma pena que, assim, realmente a gente entende que seria muito necessário, nesse momento, ter um PA de grande monta, né? Alguns estados estão trabalhando com PA estadual, então a gente tem Paraná, se eu não me engano, Rio Grande do Norte, tem uma lei que foi aprovada, uma lei proposta pela Isolda, né, que é uma deputada lá que propôs e aí está em andamento. Aqui no estado do Rio de Janeiro, teve um projeto de lei aprovado pela Assembleia, estabelecendo um programa de aquisição emergencial de alimentos, agora está esperando esse programa ser implementado aí pelo governo do estado. Te agradeço. Gente, a gente acabou que tem algumas pessoas que estão entrando em outras reuniões, já me sinalizaram que precisam sair, porque já tem uma outra. Então, a gente ficava falando aqui, colocava o café, mais água no café, esquentava a água e continuava. Quero agradecer muito a presença de todos, a presença da Vanessa, né, que fala e a gente fica querendo saber mais, e ela cheia de informação. O café científico hoje, pela primeira vez, está recebendo o PPG-SAN. Quero até convidar a professora Luana para poder falar um pouquinho, falar aqui com a gente, agradecer também a ela que fez essa articulação com vocês, né, juntando a graduação com a pós-graduação, e a escola de nutrição só tem a ganhar e sendo fortalecida. Luana, você quer falar alguma coisinha aqui pra gente? Ó, tá todo mundo aqui agradecendo. Olha só, outra coisa que eu não falei para vocês. Eu acabei demorando a começar a gravar. E eu gravei esse encontro porque eu sabia que a fala da Vanessa seria muito edificadora. Sei que muitas pessoas não conseguiram entrar, me mandaram também mensagem, porque estavam em outra reunião, tudo está acontecendo ao mesmo tempo, né? Então, eu vou disponibilizar depois no YouTube, e aí é muito bom, porque a gente fica com uma bagagem, um conhecimento importante nesse momento, e de questões que fazem a gente refletir, e também você deu muitos caminhos para a gente poder se articular e se envolver, né? Porque quem tem pressa tem fome, e é o que você falou, é um direito, né? Então, saber que eu tenho esse direito já nos faz olhar de outra maneira, né? Das exigências, e saber que todos esses programas, eles são essenciais para acabar com um pouquinho dessa desigualdade que está doendo aos olhos. Luana, vou encerrar minha fala, vou deixar a Luana encerrar o café. Agradeço a todos. Muito obrigada, Vanessa, obrigada aos participantes. Eu deixei um link para emissão de certificado. Luana, agora é com você. Boa noite, gente. Obrigada.
Raquel, querida, queria agradecer a oportunidade dessa fala, de fazer esse fechamento, agradecendo demais a toda a tua dedicação e do Nidem, vocês foram fantásticos, né, em dar essa oportunidade para a gente somar forças enquanto escola, enquanto PPG-SAM, e agradecer principalmente a querida Vanessa Schotz, né, amiga de longa data, né, com esse perfil maravilhoso que vocês puderam conferir, militante, docente, pesquisadora, mulher aguerrida, tricolor, né? Enfim, não posso deixar de brincar aqui com ela, que a saudade é grande, né? Mas, enfim, para a gente fazer um fechamento, né, eu também gostaria de agradecer a presença de muitas pessoas especiais que eu vi ao longo da reunião, alunos e professores do PPG-SAM, né, incluindo aí minha vice-coordenadora, professora Juliana Dias, a nossa diretora da Escola de Nutrição, professora Giane Moleari, que foi uma enorme entusiasta desse presente que é ter o nosso mestrado profissional na Escola de Nutrição, professores dos diferentes departamentos, colegas das nossas co-irmãs, vi colegas da UERJ, da UF, o FRJ Macaé, entre outros locais, que somos todos uma grande rede de parceiros unidos nesse momento delicado da pandemia, né? Então, realmente, só agradecer, né? Enfim, a presença de todos vocês, que seja o primeiro de muitos momentos de integração, né? Cada vez mais o MEC, cada vez mais a CAPES nos cobra, né, algo que é indissociável, que é a graduação e a pós-graduação. Sabemos que quando formamos profissionais de nível de graduação e pós-graduação com essas duas articulações somadas e unidas, a formação se torna muito mais completa, muito mais sólida. Estamos vendo a importância da ciência nesse momento da pandemia, né? Então, eu queria falar para vocês que quem ainda não conhece, venha conhecer um pouco mais, né? Não só do Nidem, mas também do PPG-SAM, né? Raquel deve ter falado aí dos canais do Nidem, e eu queria reforçar os canais do PPG-SAM, né? www.unirio.br/PPG-SAM. Vejam lá no nosso Instagram, @ppgsam.unirio, as atividades de portas abertas que estamos fazendo durante a pandemia, né? E saibam que todos serão muito bem-vindos, né? Se quiserem, uma vez por ano, nós temos a seleção do nosso mestrado profissional, que é um mestrado que acolhe diferentes perfis, né? Ele é um mestrado especial por ser em modalidade profissional, ou seja, não temos o foco de formar professores, mas sim profissionais com o olhar da pesquisa, que possam solucionar os problemas da ponta, né, que são inúmeros, através da nossa linha de pesquisa principal, que é desafios e ações na promoção de alimentação saudável. Então, só agradecer mais uma vez a Unidem por essa oportunidade, a Raquel, a Vanessa e a todos os nossos parceiros da Escola de Nutrição, do PPG-SAM e das co-irmãs, e, enfim, quem mais se disponibilizou a estar aqui com a gente. Obrigada, Raquel e Vanessa. Obrigada. Obrigada, Lu. Eu fico muito feliz, agradeço a oportunidade. A gente vê tanta gente conhecida aqui, tantos rostinhos de pessoas especiais. Dá um acalento no coração, como eu falei, nesse momento tão desafiador, né? Eu deixei aqui meu e-mail. Se alguém depois quiser trazer alguma dúvida que não deu tempo da gente responder, dialogar, trazer propostas, acompanhem lá a página do fórum, né? A Juliana Krusinski, quero mandar um beijo para ela, minha referência, né, em direito à alimentação das pessoas com necessidades especiais. Foi um ponto que não deu tempo da gente abordar, mas eu acho que é um tema, sabe, Raquel, interessante para o café, né, falar sobre esse desafio que é assegurar a alimentação na pandemia. É um desafio enorme. Agora, assegurar a alimentação para as pessoas com necessidades alimentares especiais é maior ainda, né? E que é fundamental. Eu vi essa questão levantada, eu anotei aqui também, os fóruns, tudo eu fui anotando. E a Juliana é a mulher, sabe? Fantástica. Juliana, então, você já está aí, você já está agendada, Juliana. Então, assim, Raquel, eu também queria fazer só um parênteses agora, olhando para você, né? Você viu, Vanessa, essa potencialidade que é a Raquel, né? Nossa, maravilhosa, representando aí nossos alunos super proativos da Escola de Nutrição e também do PPG-SAM, né? E, assim, queria muito parabenizar na figura da Raquel toda a equipe do Nidem, porque a gente vem vendo também ao longo da pandemia o desafio que é, né, fazer todos esses conhecimentos científicos preciosos extrapolarem os muros da universidade.
Então, eu tenho muito orgulho de fazer parte de um curso, né, e de alguns cursos, né, o curso de nutrição da graduação e as três pós-graduações que nós temos no momento, né, mas, assim, ter, né, um núcleo que olha para isso, né, para essa coisa tão preciosa que é fazer essa ciência chegar na sociedade, extrapolar os muros da nossa Unirio, isso me dá muito orgulho, e o Unidem, ele vem fazendo isso de uma forma muito especial. Parabéns a todos os colegas do Unidem também. Ah, obrigada. Olha só, gente, só vou mostrar uma coisa para vocês. Eu botei a camisa da Unirio. Juro, eu não me arrumei para live, mas eu falei, eu vou botar a camisa da Unirio porque eu estou com saudade, eu acho que todo mundo está com saudade da universidade, na verdade. E desse pessoal, mas a gente está e está sendo bacana esses momentos, todos os núcleos estão fazendo muitos eventos acontecer e se fortalecer, uma oportunidade grandiosa. Juliana, você já está aqui, o nome anotado. Tá bom? Obrigada. Obrigada, gente. Agradeço muito, viu? A oportunidade de estar com vocês. Faz muito bem, assim, a gente estar junto, né? E na luta. Boa noite, gente. Boa noite. Gente, como é que eu faço para desligar?